Sejam bem-vindos a mais um episódio do MVCast. Eu sou Karine Visicato, arquiteta. E eu sou a Michele Mediani, designer de interiores. Somos do escritório Mediani Visicato. E, mais uma vez, a gente traz uma convidada. A gente sempre gosta de trazer assuntos diferentes, abordar assuntos que tratam das pessoas, do dia a dia. E hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial, uma querida que a gente também conhece. A gente sempre traz pessoas que a gente gosta muito e não seria diferente hoje. Hoje a gente está com a Viviane Chiesi, que agora ficou aqui como que fala? Chiesi, depois ela explica direito, tá? Ela é especialista em liderança e gestão de pessoas. Eu tive até que anotar porque é diferente o nome. É uma pessoa que vai explicar um pouquinho para nós tudo que ela já fez, a formação dela, para ela, né, hoje ser essa gestora sensacional, que trabalha com pessoas, né? Vamos chamar você de Vivi, tá bom? Por favor. Vivi, seja bem-vinda. Muito obrigado de aceitar nosso convite, né? De estar aqui com a gente e que possa ser leve, que a gente traga um pouquinho aí de informação para as pessoas, né? E com um gostinho de quero mais depois. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Grandes profissionais que eu tenho o prazer de conviver, inclusive. Então, muito obrigada. É um prazer estar aqui falando de um assunto que eu gosto tanto, que é liderança e gestão de pessoas. Perfeito. E aí agora, conta um pouquinho sobre você. Quem é a Vivi? O que é formado, o que fez, para a gente entender esse título, especialista em liderança e gestão de pessoas? Sim, vamos lá. Bom, a minha trajetória não foi linear, né? Eu vim de uma família onde eu precisei começar a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos para pagar os meus estudos. Então, eu mudava de trabalho conforme a minha condição financeira era proposta uma melhor proposta financeira. E com isso, eu ia mudando de ramo para que eu pudesse, então, concluir depois a faculdade e a pós-graduação. Eu trabalhei em banco, trabalhei lá em 97, eu comecei trabalhando com vereador, né, o Chico Poço, não sei se vocês lembram dele. Era do Divino, Isso do Colégio mesmo, Divino. Chico foi um grande professor, uma pessoa muito querida. Eu tive o prazer de trabalhar 3 anos com ele. Que legal. Ele foi um professor na política para mim. Eu estive com ele até a data do falecimento dele, né? Eu trabalhei com ele, eu entrei entregando carta na rua na época, né? Porque naquela época não tinha internet, né? Entregava-se carta na rua. Virei secretária, por fim saí como assessora. Naquela época eu fiz uma especialização, eu já tinha concluído a faculdade, eu sou publicitária por formação acadêmica e pós-graduada em marketing e especialista em gestão de projetos. Ai, que legal. E na época eu fiz especialização em marketing político, porque eu gostava muito. Saí dali e fui para a indústria farmacêutica, fui ser propagandista de indústria farmacêutica. Uma área também, na época, muito bem vista, né? A gente visitava médicos, uma área muito boa. Eu comecei a viajar muito e recebi uma proposta fazendo MBA em marketing para trabalhar na área de tecnologia num banco em São Paulo. Que eu seria o elo de ligação entre a área de negócios e o marketing dentro da tecnologia. E eu fui para lá, passei 5 anos em São Paulo. Trabalhei em Banco Santander, no Bradesco, na área de tecnologia. Foi onde eu me especializei em gestão de projetos, que eu acompanhava projetos de tecnologia. Depois saí de lá, voltei para Jundiaí, fui trabalhar numa agência de marketing político. Nessa época eu fui convidada para ser diretora do Fundo Social. Passei 1 ano como diretora do Fundo Social. Depois saí, fui ser mentora de empresários lá atrás, de empreendedores, na realidade. Eu atendia microempreendedores, pessoas que tinham negócios muito pequenos. Foi lá que eu conheci a Carol e o Alex, daqui da Artflex, há mais de 10 anos atrás. Que né? ela tem um carinho enorme por você. Nós somos muito amigos. Na realidade, eu conheci o Alex antes de conhecer a Carol. Foi no Empretec que eu conheci a Carol no Sebrae. Depois a Vivi vai contar que esse espaço aqui só existe por conta dela. Foi uma ideia, né? Na realidade, foi uma ideia. E nós lá no Sebrae, lá no Empretec, né, do Sebrae na época, eu e a Carol abrimos uma empresa, né? Nós duas juntos na época lá do Sebrae, ficamos grandes amigas, eu aprendo muito com eles também, que são meus parceiros até hoje, inclusive dos negócios. Depois eu fui trabalhar em 2016 uma outra campanha política e por fim fui para a construtora, onde eu atuo hoje como gerente executiva, cuido do RH, do administrativo,
do SEDOC e da parte administrativa. E também fui diretora de um cemitério do próprio grupo. Que foi onde, Que foi eu te onde a conheci. gente conhece. Que foi onde eu conheci vocês, que a gente desenvolveu o projeto para o cemitério. Foi. E, inclusive, um dos lugares que eu mais gostei de trabalhar até hoje. É mesmo? Porque ali você consegue desenvolver um atendimento humanizado É. no momento da maior dor que o ser humano pode sentir. É. Então, você é útil na maior dor do ser humano. Então, assim, foi um aprendizado muito grande, foi uma escola para mim. Eu adorei trabalhar, então, às vezes, quando eu comento, né, que eu trabalhei, fui diretora de um cemitério, tinha quase 100 colaboradores, então, não, É. a priori, a gente acha que é só enterrar, mas é ali que a gente percebe. Você me deu uma aula o dia que eu fui lá, mostrando o cemitério, explicando no projeto, que até Não, hoje eu conto lembro. pras pessoas. E eu lembro que a Karine falou assim: nossa, você precisa conhecer a Vivi. Ah. Eu fui lá conhecer ela. E ela me mostrou, fui eu e a Amanda. Ah, Então, que não delícia. sei É isso por que que você mesmo. não pôde ir. E você me explicou um monte de coisa sobre cemitério que a gente não faz ideia. Muito não faz legal. ideia. E você sabe que cemitério tem uma particularidade, né? Eu digo que a gente não tem cultura e nem o hábito de falar sobre a morte. Não. Né? A gente não tem isso. A morte é dolorosa, a gente não tem essa cultura. E a gente só fala quando ela acontece muito pouco ainda, né? E lá eu aprendi a conviver com a morte, porque todos os dias tinha alguém ali sendo velado. A minha única dificuldade era entrar no velório quando tinha criança. Nossa. Né? Aí eu tinha uma dificuldade um pouco maior. Mas a gente acabava transitando ali, né? Com as pessoas ali, com os familiares. E a gente aprende muito, né? Pessoas que não disseram o que precisariam dizer. Né? Então nós criamos na época uma carta onde a pessoa podia escrever o que ela gostaria de ter dito e a gente colocava aquela carta junto com a pessoa no caixão. E aí depois, quando eu me tornei terapeuta, eu sou terapeuta e consteladora familiar, eu entendi o peso daquilo. A gente fez inicialmente sem nenhuma intenção, né? Mas para poder ajudar, e depois a gente viu que era terapêutico. E a gente percebe que a partir do momento em que a pessoa falece, você tem mais de 70 decisões que você precisa tomar em menos de 24 horas. É isso mesmo. Então, às vezes a gente não tem. Então, o que eu fiz? Comecei a falar com meu pai, com a minha mãe. O que vocês querem? Né? Eu vou dizer o que eu quero com o marido. Por quê? Porque é algo que a gente não discute, mas é a única certeza que a gente tem na vida. A gente tem certeza mais de nada, mas que um dia a gente vai partir daqui e a gente nem sabe quando. Então, foi um grande aprendizado. A gente pôde fazer uma transformação ali, vocês me ajudaram, né? Nós criamos ambientes muito bonitos, né? Ambientes onde as pessoas chegavam para serem atendidas de forma humanizada, né? Saírem daquele ambiente hospitalar e ir para um ambiente, muitas vezes, que é o último adeus que vai dar para alguém que tanto ama, mas um ambiente humanizado, acolhedor. Sim. Então, foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. Mas eu precisei passar, porque eu já estava na construtora e hoje eu permaneço na construtora com essas áreas. Então, assim, minha trajetória foi longa, né? Mas foi ela que me trouxe até aqui. Por todas elas eu passei olhando por pessoas. Eu tenho mais de 15 anos de experiência em liderança e gestão de pessoas. Eu acho que pelo fato de falar muito e gostar de pessoas, eu acabava sempre sentada na cadeira de liderança. E eu precisei aprender. Né? Eu também precisei aprender a como me tornar líder, né? Como ser uma gestora onde eu pudesse agregar as pessoas. E aí eu desenvolvi um método. O método chama VOP, né? Que é o você, a organização e as pessoas. Os 3 pilares que você precisa olhar para gerir pessoas. E o primeiro pilar… Tô anotando aqui, eu adoro essas coisas. E esse método foi desenvolvido com base na minha experiência, na minha vivência, na minha bagagem, né? O V por quê? Porque eu precisei olhar para mim e entender o que eu precisava desenvolver como pessoa, né? O que eu precisava olhar para as minhas crenças, para os meus traumas que estavam impactando a minha gestão e o meu negócio. Porque quando a gente tem um alto nível de exigência e perfeccionismo, eu esbarro no meu negócio. Porque eu esbarro nas pessoas, porque eu acho que as pessoas não vão fazer como eu. E aí eu fico no controle de ter que fazer como eu, trabalho no operacional e não deixo com que a minha equipe, que muitas vezes é extremamente capacitada, fazer aquilo que precisa. Isso é um problema sério. Já peguei pensando nisso também. E é muito corriqueiro, né? Você pensar quanto eu sou exigente ao ponto de querer muitas vezes que aquele colaborador, aquela pessoa, aquele fornecedor faça como eu gostaria. Mas eu já dei a oportunidade dele fazer como ele gostaria, porque muitas vezes, e na maioria das vezes a gente se surpreende, é melhor do que a gente faria. E de onde vem a exigência e o alto nível de perfeccionismo? Da infância.
Provavelmente você teve um pai ou uma mãe exigente, ou alguém que você conviveu muito com alto nível de exigência. E a gente repete esse padrão. Né? E a gente faz de forma inconsciente. Ninguém faz de forma consciente. Ninguém é exigente ou perfeccionista de forma consciente. Porque é ruim. A gente é que sofre. A gente é a primeira que sofre. É verdade. Então, eu precisei olhar para minha liderança e entender como que eu controlo uma equipe enorme, né? Eu comecei com uma equipe de 4, 5 pessoas. Hoje eu tenho em torno de 55 pessoas. Como que eu controlo uma equipe com um nível de exigência? Eu vou me desgastar. É por isso que a gente tem níveis de burnout, depressões, ansiedades, né? Quando a gente realmente é empresário, não digo quando a gente trabalha, porque muitas vezes a gente acaba… se você é colaboradora ou gestora de uma empresa, que a empresa não é sua, muitas vezes você está absorvendo um impacto muito grande de empresas que têm esse alto nível de exigência. Porque às vezes o alto nível de exigência é da própria empresa. Sim. Mas como vocês, como empresárias, a gente consegue olhar para isso. Porque a gente consegue moldar o nosso ambiente. E aí eu precisei olhar para tudo isso. O que eu precisava aprender sobre o negócio? Então, quando eu fui para um cemitério, eu olhei e falei, eu não conheço nada. Eu tenho que construir jazigo, eu nunca enterrei alguém. Eu preciso olhar para os processos. Eu nunca fui diretora de tantos processos, eu não cuidei da área comercial. Então, além de olhar para mim, eu precisei olhar para aquilo que eu não sabia sobre o negócio. E precisei aprender, né? E aí é no momento em que a gente entra na vulnerabilidade para entender, eu não sei isso. Sim. E eu não preciso saber de tudo. Eu só preciso ter quem sabe, né? Ou conhecer quem sabe. A gente construiu lá no comercial um ambiente incrível. Não sei se vocês lembram, a mesa foi daqui, inclusive, né? Da Artflex. A gente tinha uma mesa vermelha de… Eu não lembro o nome do material, aquele material brilhoso. De laca. De laca. As pessoas entravam, elas ficavam encantadas com o lugar. Nós reformamos o lugar. Então, assim, você não precisa saber de tudo. Você vai conectando as pessoas que sabem, né? Pra que você… Confiando, né? E confiando. Também… E confiando. E é aí que você controla o nível de perfeccionismo e exigência. Porque se é muito alto, você tem dificuldade em confiar nas pessoas. De delegar também, né? Isso. Porque só eu sei fazer. Eu já passei por isso. Acho que todo mundo, né? Eu acho que dificilmente eu escuto alguém na liderança, falando como empresário, que não passou. falando que não passou. É muito difícil, a gente não aprende. Empreendedorismo, liderança, gestão de pessoas, educação financeira, inteligência emocional, a gente não aprende. Não. A gente não aprende na escola. Não. Você aprende com a vida. Você não aprende na escola, você não aprende na faculdade, você não aprende na pós. Não, é na vida mesmo. Na vida. É ali. Alguém ensinou você a ser empreendedora? Não. Você foi no erro e no acerto. E é doloroso, né? Porque é um movimento, às vezes, solitário, né? Que você tem que aprender na dor. Eu, no RH, por exemplo, eu não sou profissional de RH. Quando eu recebi a missão da construtora, do diretor, para construir o RH, eu passei por esse processo do VOP. Eu disse, eu não sou de RH. Eu não faço ideia que o RH faz. E ele disse para mim, Vivi, você gosta de pessoas. Vai lá que você vai dar conta. E o RH são pessoas, né? E eu precisei aprender. Eu precisei ir para o banco dos cursos, entender qual era o processo, entender como é que eu faria. Mas eu tive o quê? Um mentor. Que era um diretor aposentado de RH. Que eu posso dizer que realmente tudo que eu aprendi foi com ele, né? Que me guiou. Que disse, olha, este caminho é o mais fácil. Ou o menos desafiador. Por aqui dá para fazer isso. Por aqui pode ser que aconteça isso. Por quê? Porque eu já tinha trilhado há quantos anos esse caminho. Então, muitas vezes, a gente precisa agregar essas pessoas para que a gente percorra o caminho mais rápido, minimizando os riscos. Porque, às vezes, você vai fazer algo que você não sabe, mas é aí que você olha no V. Tá, deixa eu olhar realmente. E aí, a gente entra nesse papel de humildade, né? De vulnerabilidade. Deixa eu ver o que eu não sei. Deixa eu ver com quem eu vou aprender, que sabe mais do que eu. E aí, você entra nesse momento, olhando para você e olhando para o que você precisa saber sobre o negócio, sobre o mercado, né? O que está acontecendo no mercado? O mercado está evoluindo, não está? Qual que é a estratégia que o mercado está usando? Até para que você possa oferecer diversidade para o teu cliente, né? Eu acredito que vocês têm aí as feiras de arquitetura, materiais novos, né? E até formas de trabalhar, né? Como que é a melhor maneira? Peraí, onde a gente está errando? Qual é o processo que não está legal? Como que vocês sentem no dia a dia? Eu gosto muito. E é uma coisa que a gente vai mexendo sempre, né? Porque tem ele é que vivo. mexer. Ele é um organismo… Isso aí é um organismo vivo. E o O é o de organização, é o de processos.
né? Eu adoro. Eu entender Karine como adora. é que funciona esse processo, né? Como é que ele começa, como é que ele termina, quem são as pessoas que fazem parte dele, qual é o conhecimento que as pessoas precisam ter nesse processo, onde elas precisam estar sentadas. Que aí o segredo de trazer, aí é o segredo da delegação. Que aí eu vou lá no V e entendo por que eu tenho um alto nível de exigência e perfeccionismo e tento melhorar. Na organização, nos processos, eu entendo como ele funciona. Onde eu boto as pessoas sentadas, o que elas precisam fazer, o que elas têm que fazer, como elas têm que fazer e para quando. São as 3 perguntas que a equipe precisa saber sempre. O que elas precisam fazer, como elas precisam fazer, esse é o O. E para quando, porque senão você perde prazo, né? Ah, isso é um problema, hein? E é Karine já vai generalizado. anotar. Onde tem esse curso? Adoro. E aí, você treina essas pessoas. Essas pessoas precisam ser treinadas, né? Porque muitas vezes a gente traz a pessoa supondo Que ela ela sabe. E o óbvio não existe. Porque elas podem até saber, mas não da maneira como você gostaria dentro do seu processo. Então, se você conhece o seu processo, você vai trazê-las e dizer, nosso processo funciona assim, assim, assado. Pode dar algum palpite, às vezes a pessoa vem com uma visão diferente do mercado, né? Quando já tem uma experiência. E isso tudo vai fazer com que quando você vai buscar alguém no mercado, que você olhe o teu processo, entende conhece o seu processo, entende onde precisam estar as pessoas e o que elas precisam fazer, é o que ajuda você a ir para o mercado buscar essa pessoa qualificada. E entender, nesse direcionamento de recrutamento e seleção, quem são essas pessoas que eu preciso saber? Porque eu digo, elas precisam ser as pessoas certas, sentadas na cadeira certa, senão eu não consigo delegar. É isso aí. Né? Senão eu vou delegar algo que aquela pessoa não tem aquela competência técnica para fazer. Então, eu olho para isso e trago essas pessoas. E aí eu consigo, quando eu diminuo o meu alto nível de exigência e delego, o que eu faço com essas pessoas? Eu motivo essas pessoas. Eu motivo e engajo. Por quê? Porque eu permito que elas coloquem em prática o melhor delas. E quem que não gosta de fazer isso? Né? De se sentir útil, de se sentir valorizado. E aí você pega e fala, nossa, que trabalho bem feito. A pessoa vai se sentir... Porque a motivação não vem só do dinheiro. Então, é isso que eu ia falar. Eu sempre pensei isso. E esses dias eu estava falando com a Mi sobre isso, de uma amiga nossa. Eu falei, não pode ser só o valor que você vai receber no fim do mês, no começo do mês, enfim... Que ganhe na sua opção, para onde você vai. Não é possível que seja só isso. É muito mais que isso. Tem que ser prazeroso, tem que ser... Claro, tem dia que você não tá afim de ir trabalhar, mas normalmente eu vou encontrar as pessoas que eu gosto, eu vou para o ambiente que eu acho gostoso, eu me dou bem, né? A gente conversa sobre outros assuntos, de repente a minha rede de apoio são as pessoas que trabalham comigo, que estão mais próximas de mim. Que eu percebo que é o lado mais humanizado, né? Sim. E se você estiver saindo da sua casa só por conta do dinheiro, não está valendo a pena. É isso aí. É isso não está valendo a pena. Porque a gente tem que construir um ambiente que seja igual ou melhor que a nossa casa pra gente sair. É isso aí. Né? Desde que a sua casa seja um ambiente saudável, que seja um ambiente saudável. Por quê? Porque você passa a maior parte da sua vida dentro do ambiente de trabalho com as outras pessoas. Você vai ouvir a dor das outras pessoas. Isso. Você vai saber da história das outras pessoas. E não tem como não, né? Não tem como não. Eu Não falo. tem como não. E eu vou te dar um exemplo. Quando a gente mudou de escritório, nossa, eu amo ir pro escritório. O antigo eu já não queria mais aparecer. Eu fazia de tudo para não ir. Agora, se deixar, tava em recesso o escritório, eu tava lá quase todo dia, porque eu ainda continuei fazendo as coisas, né? Internas do escritório, eu tava lá. Eu adoro chegar, abrir aquela janela, eu me sinto bem lá dentro, que delícia. Eu acho que também pela forma que a gente conquistou, enfim, tudo. Pela história. Mas para o colaborador, a ambiência e o ambiente fazem completa diferença. Né? Uma ambiência onde as pessoas são gratas, onde as pessoas têm um trabalho em equipe, onde as pessoas estão preocupadas com as outras. Né? Então, assim, se alguém da minha equipe tem um problema que precisa se ausentar, eu vou ali, eu faço o trabalho dela, eu executo o trabalho dela, eu ajudo o processo a continuar, né? Sem que ele pare, porque é muito importante que a equipe tenha essa responsabilidade.
O processo ele precisa continuar, porque a empresa precisa ter vida, a empresa precisa ter lucro. Senão não faz sentido, senão a gente não tem colaborador, não tem pagamento, não tem uma empresa viva, saudável, né? Então, ela precisa, e essa troca é muito importante, isso faz parte da ambiência. E o ambiente também, né? Você chegar num lugar onde tem uma iluminação, onde tem uma planta, onde tem um ambiente organizado, esteticamente para receber o colaborador, né? Quem não gosta de entrar num ambiente como esse, como nós estamos, né? Com certeza. A gente se sente bem, né? E você passar o dia todo nele faz toda a diferença. Com certeza. Então, assim, o ambiente e a ambiência faz completa diferença. E aí as pessoas, e essa é uma parceria. As pessoas, tanto a liderança, o empresário, a empresária, quanto a equipe, tem essa responsabilidade de construir esse ambiente. Porque o trabalho é parceria. É do colaborador com a empresa e com o empresário e vice-versa, né? Nós pagamos e temos ali uma atividade, uma competência para ser executada. Na contrapartida, a gente também entrega o nosso melhor. Então, essa construção, essa parceria que faz esse ambiente ser melhor ou igual à nossa casa. E que muitas vezes eu tenho uma colaboradora, por exemplo, ela é cadeirante. Ela mora numa cidade vizinha. Ela tem a possibilidade de fazer home office alguns dias na semana. Ela vai todos os dias de ônibus para a empresa. De tanto que ela gosta de trabalhar lá. Né? Então, assim, isso é muito gostoso, porque você sabe que você está no caminho certo. Sim. Temos problemas? Sim. Claro. Temos desafios? Sim. Né? Mas onde tem ser humano, tem desafio. Sim. Né? A gente tem problema de comunicação, a gente tem problema de os desafios do dia a dia. E isso é natural. E é algo que faz com que a gente aprenda e evolua todos os dias. Então, esse é o O, né? Olhando para tudo isso. Para chegar no último pilar, que não é o menos importante, né? O último, mas também não é o menos importante, que é pessoas. Que é ter esse olhar humanizado para as pessoas. Entender que atrás daquela pessoa, seja ele um fornecedor, um prestador de serviço, um colaborador, tem um ser humano que tem sonho. Ele tem sonho, ele tem medo, ele tem insegurança, né? E cabe à liderança e ao empresário, à empresária, esse olhar de dizer, eu sei que você é capaz de fazer. E eu sei que você é muito capaz de chegar onde você quiser. Qual é o teu sonho? E você, no seu papel de liderança, conduzir essa pessoa. Eu tenho vários casos na minha equipe. Eu tenho um caso que eu gosto muito de contar, que ele não sabia ler e escrever. E aí ele trabalhava na portaria e um dia ele não conseguiu, ele foi embora. 2 dias depois ele foi embora. E eu disse, cadê o José? O José foi embora. Eu disse, foi embora? Ele me ligou, não, eu vou ir conversar com você. Sabe o que é, Vivi? Eu não sei ler e escrever. E aí as pessoas me pedem para ver a carta e tudo mais, e me dá um desespero, me dá um ataque de pânico. Coitado. De quem é a responsabilidade? Minha. Eu sou a gestora da área. Eu tinha que ter visto isso. Eu tinha que ter se contratei, eu tinha que ter ajustado. E não para não contratá-lo, mas para ajustar o ambiente dele. E aí eu combinei com ele, falei, me dá uma chance. Se eu pintar esse botão, e se a carta chegar, se você apertar, você vai jogar para a recepção, quem atender lá vai direcionar as ligações. E as cartas, quando chegarem, você põe nesse malote e já manda para a recepção. Te ajuda, ele falou muito. Falei, só que você precisa estudar. Você é jovem, você precisa estudar. Ele falou, já estou matriculado. Hoje ele está no colegial e a primeira carta que ele escreveu na vida foi para mim. Gente, me arrepia. Então, assim, é a gente poder fazer o nosso trabalho de liderança, né? Eu tenho outras pessoas que diziam, não, para mim tá tudo bem aqui. O que eu ganho já tá bom. Eu disse, não, tá bom. Você pode muito mais. E hoje a colaboradora fala para mim, nossa, eu nunca imaginei que fosse ter o salário que eu tenho hoje. Então, esse é o nosso papel. Olhar para a pessoa e dizer, eu sei que você pode. Porque muitas vezes, essa pessoa não ouviu isso na infância. Ela ouviu que ela era incapaz. Ela ouviu que ela não dava conta. E não é culpa dos pais, porque os pais dão pra gente aquilo que eles receberam. Eles repetiram um padrão, achando que você tem filhos? Não. Você vai ter. Eu vou ter agora. Eu não tenho, mas a gente imagina, né? Pelos nossos pais. Sim. Nenhum pai, nenhuma mãe vai dar o seu pior pro seu filho. Não. Né? E quando ele dá o que ele recebeu. E muitas vezes o que ele recebeu foi isso, ele acha que é certo. E tá tudo bem. Cabe a nós, quando crescermos, olhar para isso e entender o que eu tenho de ferramenta para melhorar agora, né? E entender que a capacidade está dentro de você. Então, o papel da liderança é desenvolver as pessoas. E se você tá lá no O, dentro do operacional, você não dá conta de trabalhar no P.
Porque as pessoas demandam tempo. Demandam, elas te chamam, elas precisam de atenção muitas vezes, precisam de direcionamento. Se você está ali no operacional, programando, fazendo um projeto, porque precisa de muita atenção, você não dá conta de entender o que está acontecendo no seu entorno. E aí você não consegue gerir as pessoas, fazer essa gestão de entender o que eu preciso mudar, né? E você precisa fazer acordos inegociáveis. Então, é isso que eu ia perguntar até, né? Porque quando eu acho super legal essa ideia da humanização nas empresas, ouvir o colaborador. A gente sabe que tem muitas empresas que não são assim, que você simplesmente é um número ali, não está dando certo, tchau. Como o caso do porteiro, qualquer um já tinha falado, nossa, como eu te contratei? Tchau, você não pode ficar aqui, vai embora. Descartou, né? E eu acho muito legal isso, mas eu imagino que como que a gente consegue... Vou dar um exemplo. Eu chamo um funcionário para bater um papo, explico o que está acontecendo, porque, né? Eu nunca falo que é impor, dar uma bronca. Eu acho que isso não existe. É conversar o que está acontecendo, qual a sua dificuldade. Normalmente, você que já tem essa experiência, ele traz a resposta que você pretende, assim, nessa conversa. Por exemplo, você precisa alinhar ele com alguma coisa. Ele te traz esse retorno que você esperava, com essa conversa mais humanizada? Esse processo chama feedback, né? Que é muito importante, ele faz parte do O, né? É muito importante a implantação do feedback, né? O que é o feedback? É um processo onde a gente vai expor os pontos positivos e os pontos a melhorar. Eu não chamo de pontos negativos, né? Porque eu acho que ninguém tem ponto negativo. Sim. Nós temos pontos que nós precisamos desenvolver, melhorar. Então, a gente começa essa conversa sempre com os pontos positivos, né? Então, nós temos 2 momentos hoje na empresa que 100% dos colaboradores recebem feedback. 100%. Nós temos o mês todo, 100% passa pelo feedback. Então, todo mês isso? Não, nós temos 2 momentos no ano. São 2 meses, né? Então, tem um mês no primeiro semestre e um mês no segundo semestre. E vocês chamam um por um? Um por um. Um por um, legal, né? Então, assim, cada gestor faz com a tua equipe. A diretoria faz conosco, nós fazemos com os gestores diretos, os diretos com a equipe, até o último colaborador da equipe, né? Da área de operação. Todos eles recebem o feedback. Para entender como é que está o meu trabalho, né? Então, quais são os seus pontos positivos? Olha, eu acho você super comprometido. Essa ação foi muito legal que você fez. Isso aqui surtiu um efeito super positivo. O que a gente incentiva sempre? Os feedbacks, eles não precisam acontecer só nesses 2 meses. Sim. O feedback, ele precisa acontecer diariamente. Natural, quando você viu alguém fazendo algo positivo, elogiar. E depois você vai escrever e retomar isso no programa, tá? Mas você precisa dar o feedback positivo para não deixar ele passar. Principalmente quando é de pontos a melhorar e que isso pode impactar o seu processo, né? Então, o que a gente faz? Os 2 meses, a gente vai anotando tudo que aconteceu durante o semestre e dá. Como que eu faço um feedback pontual? Né? Que aconteceu alguma coisa e eu preciso pontuar porque isso poderia me trazer algum impacto negativo, um impacto maior, né? Um risco maior para a empresa. Eu chamo esse colaborador. E às vezes nem sempre eu começo com o positivo. Porque às vezes eu preciso ir direto. Então eu digo, olha, hoje a gente precisa conversar por conta de algo que aconteceu e que eu gostaria de entender o seu ponto de vista e traçar com você um plano de ação. Por quê? Aconteceu tal situação. E aí eu coloco. E eu coloco, quando acontece isso, o que pode acontecer? Isso. E trago todos os riscos que pode acontecer. Porque às vezes o colaborador, ele não tem a mesma visão estratégica que a gente. Sim. Ele não consegue saber do que pode acontecer nos riscos, impacta, né? O que impacta. Então eu trago. Então você entende a importância desse processo seguir de forma coesa, certinha, para que isso não aconteça? Eu entendo. Então, nós podemos traçar juntos o que a gente pode fazer juntos, o que a gente pode traçar de plano de ação, para que isso não aconteça mais e deixar o colaborador dizer. E muitas vezes ele fala, olha, eu não sabia, mas se a gente colocar isso num checklist, fica mais fácil para mim. Pronto, tá resolvido. Né? E essa é uma forma humanizada de dizer. Agora, tem feedbacks que precisa ser mais objetivos. E tem feedbacks que a gente precisa desligar. Então, o papel da liderança é
dar os feedbacks para tentar desenvolver, porque esse é o nosso papel. Eu dou um feedback, traço um plano de ação, depois de um período eu traço o segundo e traço o terceiro. Se a gente perceber que em 3 feedbacks, que é um período aí de 1 ano, 1 ano e meio, não, ou até menos, dependendo o tipo de problema que aconteceu, esse colaborador não desenvolveu, eu preciso desligá-lo. Porque o que acontece? A equipe, muitas vezes, está sendo impactada pelo trabalho desse colaborador. É isso aí. E a equipe está esperando de você uma solução. É isso. Porque o gestor, o empresário, ele precisa ser um resolvedor de problema rápido. Isso. E muitas vezes tem que ser rápido. Às vezes fala, não dá tempo de dar os 3 feedbacks, porque aconteceu alguma coisa aqui que causou um impacto tão grande e uma desmotivação e eu preciso desligar. Porque a maioria dos problemas que eu encontro nas mentorias que eu faço com empresárias é a dificuldade em mandar alguém embora. Nossa, eu acho péssima essa parte. Eu já nem que tento. Assim, Que eu falo, não dá, não é pra mim não, Karina. Eu falo, Nossa, pelo amor pra de mim Deus. é muito triste. Gente, eu É passo muito mal difícil. só de imaginar. É muito É difícil. muito triste, porque ainda mais quando você já criou um vínculo. vínculo. E como não criar vínculos? Às vezes eu escuto, às vezes, algumas pessoas aí pelas redes sociais falando assim, você não pode ter amizade, criar vínculo com a tua equipe. Então Não nosso faz escritório sentido, tá todo gente. errado. Não faz sentido. não faz. As pessoas fazem pelas outras. O trabalho em equipe, ele só existe quando eu conheço o outro. Eu não consigo realizar um trabalho em equipe com as pessoas trabalhando em home office, cada um num lugar. As pessoas não se conectaram. Eu tenho um trabalho, eu faço um trabalho em equipe, eu consigo conquistar um trabalho em equipe porque eu te conheço. Eu sei a sua dor, você traz, e muitas vezes eu compartilho dela, e eu sei a sua. E eu vou ser solidário a você. Então, não existe esse negócio, eu entro pela porta e deixo meus problemas lá fora. Não existe. Primeiro porque você é único. Tua mente é uma só. Né? Ela não consegue pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Por isso que enquanto você está trabalhando, ele deu uma desaparecida. Mas você parou ali, ele volta. Eu não consigo exigir isso, né? Então, eu não consigo fazer isso. Mas, às vezes, é extremamente importante a gente se posicionar e desligar um colaborador. Porque para você motivar o restante, vai te custar em esforço muito mais do que desligar alguém. Então, se você deu um feedback, e muitas vezes a pessoa é desligada, já aconteceu comigo. Né? Eu tenho esse posicionamento. E como que as pessoas sabem que eu tenho esse posicionamento, né? Que foi uma das perguntas que você me fez. Tem 2 coisas que a gente precisa fazer. Criar uma cultura. As empresas precisam ter cultura. Quais são os nossos valores? Quais são? É isso aí. Quais são os nossos valores? O que aqui pra gente é inegociável? Naquele curso que eu fiz, que a gente mudou os processos, ela, pra nossa área, ela falava muito isso. O que é inegociável? Que é inegociável Não pra tem. você? E a que gente não tem tem uma conversa. norma lá. É isso. Aí eu montei todo um processo isso. num PowerPoint, chamei um dia. Hoje nós vamos começar um processo. Só daqui assim. Adoro. Vamos conversar o que cada uma. E aí o começo era sobre isso. Qual que são nossos valores aqui dentro, né? Então, eu tenho lá dentro do escritório uma coisa. Um cliente maltratar um colaborador nosso, eu desfaço tudo. E uma colaboradora nossa maltratar um cliente, também não pode. Tem que ser recíproco. Tem que ser recíproco, né? Tem que ser recíproco. Então, isso tá muito claro lá Isso dentro. é posicionamento. Né? A gente precisa se posicionar. Se posicionar é estabelecer o limite de até onde o outro possa ir. Mesmo que ele seja o cliente. Sim. Né? Então, assim, eu tenho valores, eu tenho uma missão aqui dentro dessa empresa e ela precisa estar clara para as pessoas, né? E aí a gente precisa ter os que são inegociáveis. Eu tenho 2 coisas inegociáveis com a minha equipe. Quando eles entram, eu já digo, eu não permito fofoca. Se tiver, eu desligo, eu nem escuto. Eu não dou nem a possibilidade de ouvir. Por quê? Fofoca destrói o ambiente de trabalho. Destrói. Então, assim, eu trabalho de portas abertas, a gestão também direta, indireta. Se tiver qualquer dúvida, qualquer problema, seja ele pessoal, seja ele profissional, a gente vai dar um jeito de resolver, porque eu digo que não tem problema que a gente não resolva. Só tem um problema que a gente não resolve, que foi que eu aprendi lá no cemitério, quando você tá lá, no caixão. Esse você não resolve mais, você vai resolver lá em cima. Né? Esse é a resolução em outro momento, né? Agora, qualquer coisa fora isso, a gente resolve. A gente só precisa pensar, mas a gente resolve. Então, fale, pergunte, não faça fofoca, porque eu demito. Eu já fiz isso.
né? E se eu perceber que o colaborador não está feliz trabalhando com a gente. Porque a gente proporciona um ambiente de qualidade saudável, de vida. né? Saudável, né? Um ambiente que você possa vir feliz. Se não tiver feliz, também aí dá a possibilidade de procurar um outro trabalho em um outro lugar. Sim. Então, precisa estar claro para as pessoas. O que muitas vezes não acontece é que não está claro. Muitas vezes a liderança escuta a fofoca e não se posiciona. Escuta a fofoca e não resolve. Né? Na hora, nós temos que trabalhar resolvendo problemas de forma rápida. Porque você deixou para amanhã, ele já cresceu um pouquinho para depois de amanhã. Você fala, acho que é tão chato isso. Eu escuto, eu tô cansada, não quero resolver isso agora. A equipe espera isso de nós. Isso é verdade, né? tá? Posicionamento. De liderança. Mesmo fora de empresa, eu falo como empresária mesmo, né? Na sua empresa, né? Vocês como os colaboradores de vocês, né? Mas até do que eu participo, que não é em termos de trabalho, de negócios fora da empresa, a gente espera que o líder, quem tá ali, resolva. Exato. E não resolve. Aí vai te cansando, sabe? E te desmotivando. Isso acontece em todos os lugares, viu? Em comunidades, em igrejas. Isso aí. Todo lugar. Todo lugar. Aonde existe pessoas, existe um movimento, que existe alguém que está à frente daquele movimento, ele precisa se posicionar. Ele não pode permitir isso. Né? Ele tem que se posicionar. E muitas vezes ele vai ter que se posicionar pedindo para essa pessoa se retirar. Então. Demitindo essa pessoa. E aí, o que eu falo, isso é posicionamento. Isso não faz com que as pessoas gostem menos de você. E às vezes eu percebo, muitas vezes, a dificuldade em fazer isso, porque a gente cresceu aprendendo que a gente tem que agradar as pessoas. É isso aí. E aí eu tenho dificuldade em dizer não. Então eu não digo não e vou pegando tudo que eu tenho pra fazer, porque se eu falar não, eu não vou ser bem visto, eu não vou ser acolhido. Né? E eu não vou ser aceito e eu tenho que agradar as pessoas. Porque eu tenho medo daquela pessoa ficar chateada comigo. Isso é uma informação lá da criança que escutava você tem que ser boazinha. Terapia pra isso. Sério. E o meu tá no V ali, eu tive que olhar pra isso. Né? Eu tive que olhar que eu era aquela pessoa que não dizia não. Que às vezes eu via meu caminhão, a gente ainda brinca, né? Cada um tem seu caminhão. Sim. Dentro do caminhão cabe uma quantidade de coisas. Se você tá pegando coisas de outras pessoas, chega uma hora o pneu não vai suportar. Ele suporta uma quantidade de peso. Por que a gente adoece? Porque a gente não diz não. E a hora que vê, a gente tá cheio de coisa pra fazer que nem éramos pra estar fazendo, né? E adoecidos, porque não consegui dizer não. Eu digo que o não é libertador. Quando eu aprendi, nossa, é libertador. Né? Você diz não e ainda sorri. Não, ainda sorri. Né? Não posso fazer isso agora. Posso fazer isso amanhã. Pode ser, amanhã não dá. Poxa vida. Então eu não vou conseguir te ajudar. Posso indicar alguém pra te ajudar. Ou não podemos fazer isso, né? E a gente aprende e a gente vai olhar, né? Tá tudo ali registradinho, guardadinho ali dentro. Por isso que a gente tem que olhar para nós e entender, né? O que eu tenho de trava? O que eu tenho aqui que tá me impedindo de dar o próximo passo? Por que eu não estou conseguindo fazer isso? E aí, quando a gente traz para a consciência, fica mais claro, porque a gente não sabia até então, né? Da onde vinha. Agora que eu sei, eu preciso só tomar uma ação para que ele mude. E aí é treino, né? Pra criar o hábito. E aí você por exemplo, você trabalha com pessoas de todas as idades e gerações. Sim. E é muito diferente, não é? Sem dúvida. Eu tenho hoje de 16 a 70 anos na minha equipe. Eu tenho negro aposentado, cadeirante, surdo, já tive transexual, já tive homossexual. Então, assim, na minha equipe tem de tudo, né? Tem o idoso, tem o jovem, tem o negro, tem de tudo. Né? Do 16 aos 70 anos. E eu digo o seguinte, eu gosto muito de pessoas sêniores. Sempre gostei, né? Porque eu aprendo muito. Eu gosto muito desse movimento. Eles têm senioridade, eles têm passividade. Eles conseguem... Você fala, eles... Né, escutam pra... Então, assim, eu tenho... mais experiência de vida. Mais sabedoria. Sabedoria. Que é a palavra-chave. E os jovens vêm pra dar uma equilibrada, pra dar uma chacoalhada, falar, opa, precisamos sair desse lugar. Né? E a gente vem de uma geração. Mas você sabe que eu ouvi um podcast esses dias, eu achei que fez muito sentido, né? Porque a moça falou assim, tá todo mundo reclamando, a especialista disse, tá todo mundo reclamando que a geração Z não quer ser líder mais, não quer ocupar a posição de liderança. Mas é óbvio. Eles olham para os líderes, está todo mundo estressado, todo mundo doente, todo mundo com burnout. Eles querem qualidade de vida, né? E fez completo sentido, né? Porque se você olhar mesmo, as empresas grandes, né, líderes assim, eu trabalhei numa instituição
multinacional em São Paulo, onde uma pessoa chega a sair de ambulância. Misericórdia. Né? Assim, a pressão muito grande, né? Implantação de sistema, dobrando 24, 48, 72 horas direto, sem comer, sem dormir, sem tomar banho. Não dá conta. Nós não somos preparados para isso. Não. A gente não foi preparado para esse movimento. Mas a gente vai aprendendo. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem um movimento grande de menores aprendizes. Né? Menores aprendizes que muitas vezes não estão preparados para o mercado de trabalho. Que vêm sem saber ligar o computador. Imagina, isso na minha época era inadmissível. Sim. Eu com 16 anos já sabia Excel, Word, ligar o computador, né? Também. Datilografia, né? Nossa, ASG, FG, que espaço. deveria né? voltar, né? A datilografia não é por nada. Não deveria ter morrido Né? datilografia, gente. Pois é. É sério. A gente Mas agora é aqui, ó. Agora é no celular. Ah, não, gente. Mas não… E eles sabem como ninguém, né? Utilizar a tecnologia. Coisa que pra gente talvez seja mais desafiador. Sim. Então a gente ganha com isso. O que a gente vai ter que fazer é ter mais paciência para desenvolver. Mas eu acho que também precisa entrar uma responsabilidade dos pais, né? Dos pais olharem e prepararem esses jovens para o mercado. Porque senão, eles mesmos vão sofrer. Né? Então, assim, os próprios filhos vão entrar numa empresa que, como a nossa, por exemplo, que tem essa cultura de treiná-los para serem profissionais. Tem empresa que dá o grampeador e o papel e ele fica o dia todo lá tirando grampo de papel. Não, na nossa empresa ele tem computador, ele tem mesa, ele tem atividade que ele tem que executar. E nós vamos ensinar para que ele se desenvolva, né? Mas a gente precisa o quê? De tempo. Por quê? Porque a gente tem pego profissionais que realmente vêm sem saber ligar o computador. Então, é muito importante para os pais analisarem, né? Vou colocar num curso de computação, vou fazer um Word, Excel, porque a gente usa ainda, apesar de toda a tecnologia, a gente usa o Word, Excel, e-mail, né? Falar, escrever. Falar né? no telefone, porque eles colocam quando precisar. VV, né? Você vai falar no WhatsApp com eles, fala, gente, agora eu preciso de um tradutor para isso, porque eu não consegui entender o que eles escreveram. Como vai escrever um e-mail? Né? Eles precisam entender, né? Que A é uma Karine linguagem. fez até um template de e-mail. Primeiro para otimizar um padrão tempo de e-mail. Para ter padrão lá Exato. dentro, né? Exato. A gente precisa Porque ter. senão cada um escreve de um jeito. Aí tem o famoso gerundiano, né? Que não dá. Então, se a gente precisa… esses jovens, a gente já vinha capacitado, porque não tinha outra opção. Ou nós entrávamos capacitados, porque quando eu entrei com 16 anos, eu tive um teste de Word e um teste de Excel. Eu tive que fazer uma planilha no Excel e tive que escrever um texto no Word. Né? Então, assim, é importante isso. Mas eu digo que essa miscigenação, né? Trazer essas gerações, traz pra gente muito aprendizado. Sim. Né? O jovem traz a velocidade, a tecnologia, e os sêniors traz a tranquilidade, traz a serenidade, né? Traz a experiência, que ajuda muito. É desafiador? É desafiador. Mas trabalhar com pessoas é desafiador. Eu tenho certeza que, assim, para vocês trabalharem com fornecedor, não deve ser fácil. Não. Né? Assim, você tem um fornecedor que faz uma coisa, tem um fornecedor que faz outra, aí um que atrasa, e você tem um prazo com o cliente, e ele que teve um problema que não vai, e ele que não consegue funcionar, porque nós estamos passando por um movimento de mercado com dificuldades de mão de obra. Muita. Existem empresas fechando porque não tem mão de obra. Tem Isso demanda, é sério. mas não tem… Nós temos 4.000 vagas em Jundiaí, hoje. Abertas. Nós temos vagas que nós não conseguimos colaboradores. Então, assim, a gente olha para isso de forma estratégica, né? Que é não trabalhar no operacional e olhar para onde esse negócio vai, sendo que eu tenho esse problema hoje. Então, como que nós vamos mudar modelos construtivos, como a gente vai trazer pessoas, como a gente vai motivar, como a gente vai melhorar o ambiente para essas pessoas. Mas existem movimentos de não conseguir o colaborador. Sim. Como que faz? E aí você vai ter que olhar para quem? Para as pessoas. E eu estava lendo uma reportagem falando de trazer essas pessoas mais velhas de volta para o mercado de trabalho. Foi muito legal, falando da experiência, porque teve uma época que foram descartados, né? Sim. Você chega lá com seus 50, 60 anos. 40 anos há uns 15 anos atrás, 40 anos já falava, já tá velho para trabalhar. Não era? Assim, a gente já tinha falado, não preciso correr, porque com 40 anos eu já não cresço mais a minha carreira. Hoje, pelo contrário, você tá chegando no auge da carreira. Isso aí.
É Assim, isso você aí. está chegando aos 50, 60, 70 anos. Nós temos uma colaboradora nossa com 70 anos, acabou de completar, a Jo, que é uma querida, nossa mãezona lá. Trabalha todos os dias com a gente. Numa disposição, conheço, numa é mesmo. alegria, num Uma amor, alegria. que é surreal. Né? Às vezes você não acha um jovem com tanta disposição. É isso, e é verdade. Então, assim, existe esse espaço. Os americanos têm muito, né? Muitos, como eles não têm esse programa extenso de aposentadoria, você vai, você encontra muitos idosos trabalhando em todas as funções, né? Em funções operacionais, em funções mais estratégicas. Porque, assim, eles têm muito a nos ensinar, né? E tem muita bagagem para trazer, para compartilhar, né, para mentorar, que eu digo que essas pessoas mentoram a gente, É né? verdade. E é eu verdade. tenho, assim, eu tenho várias pessoas, assim, eu contrato pessoas, para mim eu não tenho problema com idade. Se eu abrir uma vaga, pode vir qualquer idade, né? A gente vai entrevistar, tá dentro da perspectiva salarial, dentro das competências técnicas, eu não tenho Acabou. o menor problema. Né, mas eu acho que esse movimento vai começar a ser feito. E aí, para os jovens ocuparem os espaços deles, eles vão precisar se desenvolver. Porque tudo é autodesenvolvimento. A gente precisa se autodesenvolver como liderança, né? Porque a gente precisa se autoliderar. E o maior problema que eu encontro hoje é a inteligência emocional. Nossa, É a dificuldade da inteligência emocional. Como eu falo, de que jeito eu falo, que momento eu falo. Né? Às vezes eu preciso dar um feedback, é um feedback um pouco mais delicado, eu tenho uma percepção. Deixa eu ver se hoje é o dia que eu posso fazer isso. Porque às vezes eu não tô bem. Sim, Às vezes eu tô verdade. TPM, né? É. E eu tenho essa percepção hoje. Deixa eu ver se eu falar, se eu vou ficar mais… Se é um dia que eu tô mais Como tá meu irritada. tom de voz. Como tá meu tom de voz. Né? A gente tem que ter essa O percepção. objetivo não é deixar uma pessoa chateada, De forma né? alguma, Eu nunca é. sempre falo, nossa, dá uma bronca. Nossa, eu não consigo. Isso não é meu já, né? E com as pessoas, então, muito menos. Quem está trabalhando comigo… Você sabe que eu aprendi muito essa história do cliente tratar bem meu colaborador e vice-versa, meu colaborador e o cliente, na onde eu trabalhei, entendeu? Foi uma escola quanto a isso, sabe? E não, peraí, aqui não, você não vai falar alto, ser sem educação, só porque eu preciso vender algo. É isso foi mesmo. eu falo, e tá certo. Respeito é inegociável. Exatamente. O respeito precisa ser inegociável, É. né? Que é a partir dele que a gente desenvolve uma série de outros negócios, de outros comportamentos, de uma qualidade de vida. O respeito precisa ser Sim. inegociável, né? Ainda mais quando você passa muito tempo. Sem Por dúvida. exemplo, o projeto é longo, né? A gente fica muito tempo. Exato. Se eu não tiver esse respeito, essa delicadeza… Pode acontecer alguma coisa, eu me desculpo, Sim. né? Às vezes, olha, falei algo que não deveria, você me desculpa. Mas o respeito precisa estar muito presente. Isso eu preservo muito na minha equipe. Muito, né? É uma cultura da empresa, é o respeito nas relações, né? Faz parte da nossa cultura isso, né? O respeito, eu acho que é isso que falta hoje em dia, né? É ter esse olhar do equilíbrio do respeito, de entender até onde eu posso chegar, que começa o espaço do outro, né? E entender muitas vezes, ok, eu não posso seguir aqui, tá tudo bem, né? Porque esse é o limite do outro. Isso é muito importante nas relações, na gestão de pessoas, o olhar para as pessoas, né? O respeito é fundamental, Com né? certeza, É muito com importante, certeza. né? E não significa que você é uma barata tonta. Né? Não, de forma alguma. Não, De forma alguma. Com certeza. Na realidade, você consegue se posicionar de forma firme. Isso. Né? É assim que é o meu posicionamento hoje. A gente brinca, a gente conversa, eu sei da vida dos colaboradores, sei tudo o que está acontecendo. Sei se tem um filho doente, se não tem, o que está acontecendo, se tem alguém… Sei de tudo. Mas se eu preciso me posicionar, eu me posiciono. Porque essa é a minha responsabilidade como liderança, né? Eu me posicionar de forma respeitosa, mas botando os limites para que o todo funcione, né? Porque você imagina, se você perde a mão ali, aí você tem uma quantidade enorme de funcionários, não tem jeito. Então, é muito importante, né? Alinhar, né? Trazer. E o feedback é uma ferramenta que ajuda demais, né? O feedback, eu digo que o feedback é uma ferramenta de desenvolvimento. Né? Eu digo, quem dera eu pudesse ter tido essa oportunidade na minha vida profissional de alguém dizer se eu estava no caminho certo ou não. É isso mesmo. Eu tinha errado menos. Porque às vezes a pessoa nem percebe, né?
não percebe. Alguém dizer, Vivi, olha, isso aqui que você fez, isso aqui é muito legal. Mas isso aqui, presta atenção se às vezes acontece, né? Se você consegue contornar, ou o que você poderia fazer para melhorar. Porque se você está fazendo e ninguém está te dizendo, então porque tá tudo bem. Certo, é isso aí. Né? É. Muitas vezes eu chamo a equipe e digo, vamos conversar? Tá tudo bem, tem algo que vocês queriam colocar. Se vocês não colocarem, pra mim tá tudo bem. Isso mesmo. Aqui é a oportunidade de fazer isso. Precisamos mudar um processo, precisamos mudar um atendimento, precisamos mudar um documento. A gente precisa dizer. Se vocês não falarem, a gente vai continuar que tá tudo bem. E o feedback é isso. Eu digo sempre quando eu vou contratar alguém, feedback é uma ferramenta de autodesenvolvimento, é uma oportunidade de você se desenvolver e se tornar um profissional melhor. Sem dúvida. Então, olhar para essa ferramenta dessa forma ajuda os dois lados, né? A liderança, o empresário de falar para o seu colaborador que algo não está bom, né? Que a gente precisa trabalhar aquilo porque aquilo pode trazer um impacto, né? E algo que você tem uma ferramenta e você ainda pode se desenvolver com aquilo. Sem dúvida, né? Você aprende também. Você fala, legal, não estou muito bom nisso aqui. E o processo que a gente implantou de cargos e salários é isso, né? Da onde eu tô até onde eu posso chegar. Então, nosso colaborador hoje, ele consegue enxergar isso. Por onde ele consegue trilhar. E aí, ele vai entender quais as competências que ele precisa ter para que ele possa se desenvolver. E isso é uma das ferramentas que é muito importante ao delegar. Porque você pode delegar qualquer coisa? Sim. Você pode delegar qualquer coisa da sua empresa, né? O que você precisa ter é a pessoa certa, sentada na cadeira certa, que ela tem as competências e muitas vezes a senioridade de avaliar os riscos. Então, muitas vezes, o que aconteceu, né? Por que é tão importante ter essa equipe, né? E eu chamo isso de equipe autogerenciável, né? Que é a equipe que se autogerencia. Sim. Né? Que tem autonomia e responsabilidade. E eu percebi o quanto isso era importante em 2021, quando eu passei por um quadro de Covid. Então, eu tive um quadro grave, eu fiquei 30 dias ausentes, 11 muito mal em casa, 11 no respirador. E eu fiquei 30 dias ausentes e a equipe trabalhou sem que eu estivesse presente. Por quê? Porque as empresas não podem parar. E tem gente que tem medo disso. Exato. Tem empresas que têm medo dessa parte, principalmente o dono. Nossa, se o dono não tá lá, nada vai sair. É crença isso, né? Ou é os olhos do dono que engorda o gado, né? Isso é crença. Eu escuto muito isso. Eu vejo muitos empresários não saindo de férias porque diz que tem que estar ali. Isso é crença, né? Na realidade, assim, como que milionários e bilionários gerem 10, 12, 15, 20 empresas? Porque eles colocam as pessoas certas, sentadas nas cadeiras certas, com as competências, mapeando os riscos que precisam ser mapeados. E aí, o que eu digo para minha equipe? Na minha ausência, eu fui fazer um treinamento e eu fiquei 7 dias ausentes. E nesse treinamento, é um treinamento de autoconhecimento e inteligência emocional. Um dos maiores treinamentos que tem no mundo hoje, né? Chama Processo Hoffman, um processo incrível que eu passei. São 7 dias num hotel aqui em Cabreúva, sem celular. 7 dias, sem celular, sem TV e sem rádio. Sem nada. Você entra isolada no hotel, do mundo. Você entra no hotel, desliga o celular e entrega o celular. Foi o que o Du fez. É incrível. Você nem sente falta do celular. E aí, o que eu disse para a equipe? Se nesse período vocês precisarem tomar alguma decisão, mapeiem os riscos e tomem a decisão. Se não for a melhor, quando eu voltar, eu ajusto. Isso dá segurança para a equipe. E eles se sentem prestigiados pela confiança. E aí, se acontece coisas que talvez poderia ser ajustadas de outra forma, sim. Quando eu voltar, eu ajusto. E o que é mapear que risco que impacta, que o risco é muito grande. Nada. Não aconteceu. Não aconteceu. E quando existem riscos altos que trazem grandes impactos para a empresa, a gente já tem mapeado. Que é, por exemplo, não pagar um colaborador. Né? Dá um problema no RH e o salário desse colaborador não entrar. O impacto é muito grande. Sim. Né? A gente tem uma repercussão disso. Então, isso está mapeado. Então, isso é medido mensalmente. Então, é acompanhado. Todo o restante, que é algo que a gente pode ajustar, a gente vai ajustar. Então, é assim que a gente cria essa equipe autônoma, responsável, né? Motivada, engajada. E as ações menores, né? Porque a gente começou falando disso no início, que não é só o dinheiro. Não. É um feedback positivo, é um reconhecimento. O ser humano, ele é movido por reconhecimento. Sim. E não é um reconhecimento só financeiro. Não. É dizer parabéns, que bom, foi ótimo. Olha que boa sensacional ideia que você fez. Olha que resultado. É um cartão.
Lá a gente tem um movimento de endomarketing, né? Um programa interno, é um cartão de aniversário. E a gente tem relatos de colaboradores de obra que nunca na vida tinham recebido um cartão de aniversário. Da pessoa receber e chorar. E dizer, eu nunca recebi um cartão de aniversário. E o que custa você imprimir um papel e entregar? É isso né? Às vezes um cartão de tempo de casa, um ovo de Páscoa. Eu a gente já vi tem que vocês várias fazem isso ações. mesmo. Isso. Eu acho muito né? legal. Então, assim, são ações muitas vezes que custam muito pouco para a empresa, E mas faz que uma no diferença. todo faz muita diferença. Porque esse colaborador, ele vai trabalhar tão feliz que ele faz o trabalho dele com tanto capricho que eu não tenho retrabalho. É e isso mesmo. só ali eu já estou economizando. É isso aí. Mas Né? é que muitos empresários não têm essa visão. Não, Não e eu tem. escutei uma pessoa no Instagram esses dias, nas redes sociais, falando assim, eu acho que custa muito caro deixar um profissional de RH colocando bombom no saquinho para entregar para colaborador, né? Eu até escrevi embaixo, falei, desculpa, eu discordo, né? Porque isso é reconhecimento. Às vezes é um bombom que faz a diferença. Né? Isso aí. E só quem passa por isso e que tem a equipe engajada é que sabe que o bombom faz a diferença. Então, o tempo que eu paro a equipe para produzir isso é pequeno, perto do tempo que eu engajo e motivo essas pessoas. Eu super concordo. Né? E recentemente a gente foi certificado pelo GPTW, que é o Great Place to Work, o selo das melhores empresas para se trabalhar. Para a gente foi uma conquista. Que Nós legal. temos 6 anos de RH. E pra gente foi uma conquista enorme, né? Com tão pouco tempo conseguir, a gente tem 92% de engajamento e motivação medido Que por legal. essa empresa, né? Que certifica as melhores empresas para se trabalhar. E pra gente é uma conquista, é isso. É a construção de uma empresa com o olhar humanizado, Isso é né? fantástico. Colocando o ser humano, seja ele o cliente, seja ele o fornecedor, Sim. seja ele o colaborador, né? Em primeiro plano, entendendo o que essas pessoas precisam para que a gente possa fazer de diferente. É isso mesmo. E o mercado vem mudando, né? Então, nós vamos precisar construir uma empresa, seja ela qual for, para que esses colaboradores queiram ficar. Porque hoje, quem escolhe a empresa é o colaborador, não é mais a empresa. Né? É Então, isso. você vai precisar construir essa empresa e vai ter que ter esse olhar. O que eu posso fazer? Saio do operacional como empresárias, né? E o que eu vou fazer para construir essa empresa onde as pessoas queiram trabalhar nela. É fantástico. É verdade isso. Vivi, vou fazer uma pergunta. A diretora já me falou que já tá no Se deixar, a gente tempo. fica 3 horas aqui Eu fazendo adoro. podcast, A Karine né? ama. Eu gosto muito. Eu falo pouco, então tá então, tudo bem, né? super tímida. Mas você falou que tem um projeto com mulheres. Isso. São mulheres empreendedoras? São mulheres empresárias e empreendedoras. Eu faço mentoria. Eu sou palestrante, então eu falo de liderança e gestão de pessoas. No próximo dia 22 eu vou fazer uma palestra aqui em Jundiaí. Em março eu já tenho 2 agendadas também para falar sobre isso. Mas é aberto? Faz a inscrição e participa? Não, essas são empresas que muitas vezes me chamam, tá. né? No dia 22 é aberto, é aqui no Projeto Ibis, né? No Hotel Ibis, esse projeto. E eu tenho uma mentoria para mulheres empresárias, né? Hoje eu faço só um programa individual. Eu entendi que um programa em grupo não faria sentido da forma como eu gosto de conduzir. Até porque cada um tem um problema diferente, né? Cada um tem um momento da sua empresa diferente. Então eu faço mentoria com mulheres empresárias, conduzindo as mulheres nesse processo de liderança, né? O que elas precisam olhar, como que elas estruturam essas equipes, como que eu olho para os meus processos, tudo dentro dessa metodologia chamada VOP, que eu aplico por onde eu passo. Então, eu apliquei isso na construtora, apliquei isso na prefeitura que eu fui diretora, no cemitério, olhando para esses pilares, como eu consigo olhar para essas pessoas tendo lucro. Né? Aumentando o meu lucro, porque as empresas precisam ser saudáveis, né? Então, muitas vezes, olhar para as pessoas não é eu criar programas onde eu vou tirar, ter que fazer investimentos. Não, é olhar o que eu posso melhorar no meu ambiente, na minha ambiência, no meu ambiente, né? O que eu posso olhar, mudar no meu comportamento, para que eu possa, então, engajar e melhorar a minha liderança. Então, é esse projeto que eu faço com as mulheres empresárias. E por que com mulheres? Porque eu sei que realmente é um mundo muito mais masculino, Sem dúvida, né? sem dúvida. A gente vai mudar isso ainda. Vai mudar. Eu brigo muito por isso. E precisa mudar, né? A gente precisa, eu acho que a mulher tem tomado o seu espaço, né? Recentemente eu fiz uma matéria para o Ciesp. As mulheres têm tomado sim o seu espaço, mas a gente sabe que é muito mais desafiador. Com certeza. Né? A mulher, ela é mãe,
né? Ela precisa se ausentar. A mulher, ela chega em casa, não acaba o turno dela, Sim. né? A gente tem muitas vezes filho, marido, casa. Por mais que você tenha uma rede de apoios, a administração dela também tem que ser feita por nós, né? Olhar se a lancheira tá ok, se fez dever de casa, se tá ok, né? A casa está organizada. E eu tenho eu mentoro alguns homens, né, que às vezes me procuram. Mas quando eu fui me posicionar, eu me posicionei com as mulheres, porque o primeiro pilar é o você, né? Sim. E é assim, eu preciso olhar pra mim. E a mulher tem muito mais facilidade em se autodesenvolver do que o homem, né? Então, os resultados são mais visíveis com as mulheres. Elas estão mais abertas. Tanto que os eventos que eu participo, 90% são mulheres. Né? Hoje, por quê? Porque elas estão nesse movimento de se autodesenvolver, de buscar como que eu posso ser melhor, o que eu posso olhar para mim, o que eu posso olhar para o meu negócio. Então, eu tenho tido muitos bons resultados com mulheres, já tive com alguns homens. Às vezes, eles entram mais com o pé atrás, né? Tipo, o que será que essa moça tá falando que eu tenho que olhar pra mim, né? Assim. E eu sei porque começa em casa, né? Meu marido, eu gosto tanto. No começo, meu marido fala, por que faz tanta coisa, né? Anestesia e faz constelação familiar. E assim, eu sou consteladora familiar. E eu me especializei na área na área organizacional. Para olhar para os negócios. Então, assim, no começo ele estranhou um pouco. Então, a gente percebe que tem um pouco dessa dificuldade, né? As mulheres não. Então, para que o resultado fosse fluido, né? Eu me posicionei olhando para as mulheres. Que legal que tenha mais pessoas olhando pelas mulheres, que bom, né? Sim. Eu brigo muito também e eu converso muito com as meninas lá no escritório sobre isso. A gente tem que ter nosso Precisa. É muito importante a gente ocupar o nosso espaço. Claro. Né? A gente consegue ser dona de casa se quiser, porque eu conheço mulheres que gostam, né? Tá eu também bem. gosto, né? Eu divido o meu tempo, eu também gosto de estar em casa, eu também gosto de ter a minha casa, né, do meu jeito, também gosto. E é importante a gente dividir, mas o mais importante que isso é a mulher empresária não se esquecer de se conectar com ela mesma, né? Então, o que eu trago na mentoria é isso, né? Antes de sermos empresárias, antes de sermos mães, antes de sermos esposas, nós somos mulheres. É isso. E nós não podemos nos desconectar com a nossa essência, que é ela que vai trazer. Porque eu digo o seguinte, vocês, como empresárias, são a alma do seu negócio, né? E a alma é da mulher. Não é da mãe, não é da esposa, não é da filha, né? A alma é da mulher. Então a gente precisa trazer essa essência, né? Essa intuição que a gente tem, essa energia feminina que traz pra gente esses benefícios, né? E aí a gente vai botar a energia masculina pra fazer o negócio acontecer, o dinheiro vir, multiplicar, mas não esquecendo, porque as mulheres têm adoecido, porque a gente está se desconectando da nossa essência. Né? Então, eu posso ser empresária, eu posso ser líder, eu posso ser reconhecida como liderança, mas eu não posso esquecer a essência do que é ser a mulher, que eu vim primeiro, que eu fui primeiro, que é isso que vai me levar nos outros lugares, a ser uma boa mãe, a ser uma boa empresária, a ser uma boa esposa. Que legal. E para terminar, vamos dizer que alguém queira saber sobre esse método seu VOP. Pode me acessar pelas redes sociais, né? Me acha nas redes sociais como Vivi Chiesi. Chiesi, com 2 S e I no final. Depois o diretor coloca também. Tá bom, perfeito, como Vivi Chiesi. Nas minhas redes sociais eu tenho material, Então, isso que eu ia perguntar, lá. você disponibiliza ou é algum curso? Não. Na realidade faz parte da mentoria. Né? É um método que eu aplico na mentoria. Entendi. Então, eu faço um diagnóstico, entendo qual é o ponto em que a gente precisa trabalhar e dentro daquele ponto eu desenvolvo com base nesse método que fui eu mesma que criei. E nas suas redes sociais a gente consegue Consegue sim. Tenho vários materiais lá falando, inclusive de liderança, de pessoas. Eu tenho vários materiais lá para quem quiser me acompanhar. Vai ser um prazer. É legal você escrever um livro também com esse método, Sim, viu? não é? Você sabe que eu já tenho até o nome do livro, né? Que é muito interessante, porque eu digo o seguinte, a gente precisa sair do operacional. E seja operacional da sua casa, seja operacional do seu negócio, né? A gente precisa atuar no estratégico e olhar como que eu crio essa rede de apoio motivada e engajada, né? E é olhando para as pessoas. E a gente vai entender esse movimento daqui para frente, né? Principalmente depois da pandemia, onde as pessoas começaram a as pessoas estão muito mais ligadas nas redes sociais do que aqui, né? E a gente percebe, nesse curso que eu fiquei sem celular,
você percebe o quanto você tem para contar da sua vida para as pessoas e de aprender com a história do outro, ouvindo, né? Ouvindo. Porque se você tá numa mesa, muitas vezes tá todo mundo no celular. Mas E é aí isso você que acontece. não se conecta com a outra pessoa. Eu gostei muito de saber que as escolas proibiram o celular, né? As escolas proibiram o celular, Sim. né? E assim, pode ser ruim, por conta das crianças não terem um contato, né, com a mãe. Mas pensa no desenvolvimento dessas crianças em contato com as outras crianças. Exatamente. E tudo tem sua Né? hora, né? Tudo tem Se eu sua falar hora. com a mãe, Não, tem... Na nossa época não tinha Não nada tinha, disso. e a gente Se acontecesse virava. alguma coisa, ligava na escola. Não é hora de estar conversando com a mãe a hora que você está estudando. E eles vão criar momentos afetivos, né? Isso, Vão criar memórias afetivas, amizades que eles vão levar pro resto É da isso vida. Porque eu mesmo. tenho amizades, até hoje, eu saí da escola em 96 e até hoje estou Eu num também. grupo de escolas com pessoas incríveis que eu tenho o prazer de falar até hoje. Eu também. E não tinha celular. isso não mesmo, tinha, Né? imagina. Então hoje que- eles vão criar isso. Que é isso que a gente leva. Porque daqui é só isso que a gente leva. É isso mesmo. Que legal. Adorei. Ah, eu aprendendo também. mais uma vez. Ai, que bom. Foi E- sensacional. No fim, é sempre um aprendizado pra gente. E eu Que fico bom, muito que feliz bom. de saber que a gente está arrumando aí para poder ter mais humanização Sem com as dúvida. pessoas. É muito legal e ver resultados. Resultados, né? é. Isso é muito Mais do importante. que isso, né? Olhar e entender que a gente tem resultados olhando para isso, né? Às vezes as pessoas. Eu escuto às vezes as pessoas falando alguma coisa, eu digo, as pessoas não sabem o que ela tá dizendo, né? Porque ela ainda não aplicou. Ah, precisa ser assim. Não, não precisa. A gente acha formas humanizadas de fazer. Fiz num cemitério. Né? Que é num momento que talvez seja o último lugar que você vai pensar em fazer um trabalho humanizado, né? E ali tem histórias incríveis, assim, que a gente passou, Ah, eu né? De imagino. dores, que a gente pôde ser um braço de um atendimento humanizado, num momento de apoio, com palavras diferenciadas para poder suportar aquela pessoa naquele momento. Então, se ali é possível em qualquer lugar. Com É certeza. verdade. É possível em qualquer lugar. Com certeza. Vivi, a gente só tem que te agradecer. Ah, foi um prazer, adorei. foi Bom, se muito deixar, eu fico legal. aqui até amanhã, né? Até Porque amanhã. A gente também. esse Falou que é o problema. pouco, então assim. Tem muito não, assunto, né? Com certeza. Não, eu fiquei muito feliz a hora que eu falei, nossa, eu vou chamar a Vivi. Vamos ver se ela topa. Foi sensacional, adorei o convite. E às adorei. vezes, o legal do MVCast é isso, né? Quando a gente tá terminando, ficou aquele gostinho. Tem que ter parte 2, né? Sensacional. E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Eu gosto demais de podcast. Eu acho que é uma forma da gente se autodesenvolver. A gente tá no trânsito, tá ouvindo, tá em casa cozinhando, tá tomando banho, tá no. Enfim, a gente tem esse tempo para poder ouvir, conhecer histórias incríveis. Né? Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que é incrível e fico muito feliz por ter Muito obrigada. participado e pelo convite. Muito obrigada. A você. Obrigada mesmo. Foi uma Ah, honra, foi viu? foi Receber a todo Vivi meu. aqui. O prazer foi todo meu. A gente fez até uma pontinha de inveja para a Carol, né? Que ainda não recebeu que a Carol dela. não recebeu. Ai, tadinha. Todas as vezes que a gente for marcar, tinha alguma coisa na gente, a gente não conseguiu, né? Ah, mas é tudo muito corrido, né? Então tá bom. Esse foi nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado muito. Compartilhem. Falem com a Vivi depois nas redes sociais dela. A gente vai colocar, né? Compartilhe com os amigos, com a empresa que você trabalha, né? Deixe nos comentários e até a próxima. Tchau.